E aí, tudo na paz? Esse é mais um vídeo que faz parte da playlist Me Diz Quem Foi. Hoje nós falaremos sobre Nimrod ou Neirod, mas antes da gente começar a falar sobre esse cidadão, vai logo deixando o seu joinha, nos abençoe aí, nos ajude aqui nessa caminhada, é muito importante para nós. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Meu nome é Anderson Silva, seja bem-vindo a mais uma Reflexão e Fé. Nimrod é um personagem bíblico descrito como o primeiro homem poderoso na Terra. Ele era o filho de Cuxi, que era filho de Cã, que era filho de Noé. No capítulo 10 de Gênesis, fala que Nimrod foi um homem poderoso na terra e fundador de algumas cidades importantes na antiguidade. Segundo a Bíblia, o reinado de Nimrod incluía as cidades de Babel, Ereque, Acádia e Calné, todas na terra de Sinar, que atualmente corresponde ao sul do Iraque, que posteriormente se tornou Babilônia. Os versículos 11 e 12 de Gênesis também indica que Nimrod estendeu o seu domínio ao território da Assíria, que em Miqueias 5:6 é chamada de Terra de Nimrod. Ali foi edificada por ele algumas cidades, entre elas a cidade de Nínive. Foi provavelmente sob seu comando que se iniciou a construção de Babel e da sua torre. Tal conclusão está de acordo com os conceitos judaicos tradicionais. Nimrod foi também conhecido como um poderoso caçador diante do Senhor. Era tipo assim, o povo matava um pombo e ele via com um rinoceronte nas costas, tipo dessa forma assim. Na Bíblia, o termo poderoso traduz o hebraico kibor, que significa valente, guerreiro ou homem forte e corajoso. Muitos interpretam essa expressão de diferentes maneiras. Alguns sugerem que o texto sobre Nimrod é muito resumido e não tem pretensão de julgar a sua personalidade. Nesse caso, a palavra kibor seria apenas para dizer que ele era um grande caçador da antiguidade, e não para dizer que ele tenha sido uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Outros defendem que Nimrod era mesmo um grande caçador, que conquistou fama em seu período por ajudar as pessoas ao repartir suas caças. Ainda existe outra interpretação que diz que Nimrod foi uma pessoa íntegra, compromissada com o Senhor, sugerindo que ele buscava o Senhor e ainda trazia ofertas para ele, ou no caso, as suas caças. Segundo essa última interpretação, apesar de Nimrod ser o fundador da cidade de Babel, não foi ele o mentor da cidade que levou os homens a desobedecerem o Senhor com a tão conhecida Torre de Babel. O fato é que não existe consenso entre os estudiosos sobre a origem e significado do nome Nimrod. Porém, o mais aceito é que o nome dele vem de uma raiz hebraica que significa rebelar, indicando tratar-se de uma espécie de anti-herói indesejável. O termo poderoso caçador citado na Bíblia também pode ser traduzido para afirmar que ele era contra o Senhor, ou seja, ele era um homem tirano e perverso, conhecido como matador de homens, sendo assim um rei que Deus jamais aprovaria por pensar ser mais poderoso do que o próprio Deus e dar pouca importância para o sofrimento humano. Essa tem sido a interpretação mais aceita pelos estudiosos. O historiador Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, descreve Nimrod como um grande tirano que se dedicava a afastar os homens de Deus, fazendo com que eles passassem a confiar em suas próprias forças. Ele acreditava que submissão a Deus era um tipo de escravidão. Flávio Joséfo atribuía a Nimrod a construção da Torre de Babel, sendo que a principal motivação para a construção era o desejo de se vingar de Deus caso ele resolvesse inundar novamente a terra, além de concentrar
toda a humanidade em um só lugar, contrariando a ordem do Senhor sobre a distribuição da humanidade sobre a terra. Segundo algumas tradições, Nimrod acreditava ser o dono do sol e após isso, Deus ordenou a sua morte. Nimrod não tinha escrúpulos, tanto que tirou sua mãe como mulher. Após sua morte, sua mãe, Semiramis, que acreditava ser mãe de um deus, se impôs como deusa. Semiramis se deitou com vários homens até que engravidou de um segundo filho, que era Tammuz. Ela seria a fundadora da Babilônia com Nimrod, mas essa informação foi descartada pelos eruditos que afirmam que Nimrod e Semiramis viveram em épocas completamente diferentes, mas é só uma teoria. A pergunta é, seria possível identificar Nimrod na história extra-bíblica? Muitos historiadores tentam resolver em termos de arqueologia quem de fato teria sido Nimrod, mas até os dias de hoje não temos identificação concreta sobre isso. A única coisa que podemos considerar é que a grande fama de Nimrod pode ter originado muitas lendas e mitos que foram difundidas na antiguidade. Podemos ver isso quando o seu nome é ligado a várias cidades e regiões da Babilônia. Se você gostou do vídeo, dessa informação, compartilha com as pessoas aí se você não conhecia sobre a história de Nimrod. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!